Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar de funções. Mas antes de começar o vídeo, peço que se você não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, dê um like, faça comentários abaixo dos vídeos, se está gostando do conteúdo, se está gostando da aula, que isso é uma motivação para que eu continue produzindo mais vídeos. Então vamos à motivação do porquê surgiu esse conceito de função. Por que estudar função? Função é algo que aparece no nosso dia a dia. Por exemplo, suponhamos que a gente queira comprar gasolina. Hoje o preço da gasolina está em torno de R$ 8 o litro. Mas quando eu desenvolvi esse material aqui, ou quando eu coloquei esse texto de motivação, o preço da gasolina era 2,85 centavos. Então, suponhamos que o preço da gasolina seja de R$ 2,85 centavos. Quanto custará 2 litros de gasolina? Como o preço da gasolina é de R$ 2,85 centavos, então 2 litros de gasolina custará o quê? R$ 2,85 vezes 2, que daria, que a gente pode estar vendo aqui, R$ 5,70. Se eu fosse aumentando, e se eu quisesse comprar 3 litros de gasolina, que a gente pode analisar aqui na tabela, daria R$ 8,55. Por quê? Porque eu iria fazer R$ 2,85 vezes 3. O mesmo com 4 litros. Eu iria fazer o valor da gasolina vezes 4, que dá R$ 11,40. Então, qual o preço a ser pago, digamos, se eu abastecesse 10 litros de gasolina? Eu iria fazer R$ 2,85 vezes 10. Se eu quisesse abastecer 40 litros de gasolina, eu iria fazer R$ 2,85 vezes 40. Isso motiva o surgimento de qual função? Essa função aqui, f de x é igual a R$ 2,85 vezes x. Quem que é x? X é a quantidade de gasolina que eu vou abastecer. E quem que é o valor de f de y? Seria de f de x? Seria o nosso y, né? O valor a ser pago. Então, y é igual a 2,85 vezes x. O x é a quantidade de litros que eu estou abastecendo. E o y seria o valor a ser pago. Então, a f de x, né, se eu calcular, por exemplo, que nem eu fiz lá, a f de 2, eu sei que a f de 2 é R$ 5,75. Então, isso aqui que motivou então o surgimento por exemplo, uma aplicação dessa do nosso dia a dia que motivou o surgimento do conceito de função. Então, dando continuidade à videoaula de funções, como a gente está relacionando x com y, dado um certo valor de x, a gente relaciona com y, a primeira definição que vai surgir então é de produto cartesiano. Então, sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Então, eu tenho dois conjuntos diferentes do vazio. Chama-se produto cartesiano de A por B e indica-se por A com x, B, o conjunto cujos elementos são todos pares ordenados. X, Y, tais que x pertence a A e Y pertence a B. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é um conjunto, onde esse conjunto tem pares ordenados. O primeiro elemento par ordenado é o x e o segundo elemento par ordenado é o y. Então, o A aqui em questão seria quem? O eixo do x quando eu estou pensando no plano cartesiano. E o y ou o b seria quem? O eixo do y ou o eixo das ordenadas, né? Então, A cartesiano B, ou seja, AXB, é um conjunto, né? A gente pode estar vendo aqui bem no finalzinho aqui do slide, onde esse conjunto contém pares ordenados, onde esses pares ordenados é composto por x, y, o primeiro elemento sempre é o x e o segundo elemento sempre é o y. Então aqui, sendo o A é o conjunto que contém 1, 2, 3, e o B é o conjunto que contém 5 e 8. Então como que eu posso determinar o produto cartesiano de A com B? Então eu vou pegar o 1 com o 5, o 1 com o 8, o 2 com o 5, o 2 com o 8, depois o 3 com o 5 e 3 com o 8. Então essa é o produto cartesiano de A com B é um conjunto que contém quantos elementos? Contém 6 elementos, onde esses elementos são pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado
é o elemento, seria o x, ou seja, o elemento que está em A, e o segundo elemento do par ordenado é o elemento de B. No caso aqui, por exemplo, o 5, né? 1 é porque pertence ao A e o 5 porque pertence ao B. O 1 representa o x e o 5 representa o B. A gente pode representar o plano. A gente pode representar o produto cartesiano pelo diagrama de flechas, que nem está aqui na figura. Então, o 1 vai no 5 e vai no 8, o 2 vai no 5 e vai no 8, o 3 vai no 5 e vai no 8. Ou eu posso representar no plano cartesiano, né? Eu posso representar o produto cartesiano no plano cartesiano, como a gente pode estar vendo aqui, né? Então, eu tenho o que eu falei, o eixo do x é onde fica o A, o eixo do y é onde fica o B, ou seja, e aí o 1 e o 5 vou lá marco com um pontinho vermelho. O 2 e o 5 vou lá marco com um pontinho vermelho. O 3 e o 5 marco com pontinho vermelho. Então, eu posso representar o produto cartesiano, que é um conjunto, usando diagramas de flechas, ou no plano cartesiano, que nem a gente está vendo aqui. Aí depois disso eu vou definir o que é uma relação. Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação R de A em B, todo subconjunto do produto cartesiano. Então, qualquer subconjunto do produto cartesiano é uma relação. É óbvio que se eu tenho um produto cartesiano, eu vou pegar um subconjunto dali, eu vou colocar uma certa regra para pegar esse subconjunto. Mas pela definição de relação, qualquer subconjunto é uma relação. Tá? Mas aí, óbvio, a gente não vai pegar qualquer subconjunto, a gente vai estipular uma lei para pegar esses subconjuntos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A, composto por 1, 2 e 3, e o conjunto B, composto por 1, 2, 4, 6 e 10. Aí eu determinei o produto cartesiano desses dois conjuntos, que nem a gente está vendo aqui acima ali, ó. 1, 1, 1, 2, né? 1, 4, 1, 6, 1, 10, 2, 1, 2, 2 e assim por diante. Aí eu vou pegar um subconjunto desse produto cartesiano de A com B. Aí eu vou pegar um subconjunto de forma aleatória? Não, que nem a gente pode estar vendo aqui, letra A, a relação R1, aqui na relação R1 onde está aqui, ó, a minha mão aqui, ó, relação R1. Eu vou pegar um subconjunto do produto cartesiano de A com B, onde esse subconjunto, o valor de y tem que ser o dobro do x. Observe que isso aqui é muito parecido com a motivação que eu dei lá da motivação, onde a gente tinha 2,85 vezes x igual a y. Né? E aí, então, foi onde surgiu a motivação de eu trabalhar com a f de x igual a 2,85 vezes x. Então, agora aqui eu vou pegar um subconjunto do produto cartesiano de A com B, que nem a gente está vendo aqui em cima no exemplo 3, 0,3 aqui. Eu vou pegar um subconjunto, só que o valor do y tem que ser o dobro do x. Então, quem que eu posso pegar? Eu posso pegar 1 e 1, que nem a gente está vendo aqui, 1 e 1. Eu posso pegar o 1 e 1 e fazer, digamos, esse 1 e 1 pode fazer parte da minha relação R1, ou seja, pode fazer parte do subconjunto, de um subconjunto do produto cartesiano de A com B? Não, porque o segundo elemento do par ordenado não é o dobro do primeiro. Agora, 1 e 2. 1 e 2 pode fazer parte da minha relação R1? Sim, porque o 2 é o dobro do 1. Então, que eu já coloquei aqui embaixo, aqui, ó, 1 e 2 faz parte da relação R1. Assim como o 2, 4 e o 3, 6. Porque o 6 é o dobro do 3. Então, eu tenho aqui o conjunto A, tenho o conjunto B, determinei o produto cartesiano de A com B, e aí eu vou determinar um subconjunto do produto cartesiano de A com B, que eu vou chamar de relação R1. Só que eu vou pegar esse subconjunto, não vou pegar esse subconjunto aleatório. O segundo elemento do par ordenado, o valor de y tem que ser o dobro de x. Então, só vai dar esses três elementos aqui. 1, 2 seria o primeiro elemento da relação R1. 2, 4 e 3, 6. Então, a relação R1 é um conjunto que contém três elementos. Na realidade, R1 é um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Tá? Aí, como que eu posso representar essa relação R1? E observe que essa relação R1, se você for analisar, pode parecer o quê? Ou, na realidade, é uma função. Né? Mas, por enquanto, como
eu estou definindo a relação, eu ainda não falei nada de função, mas no futuro a gente vai ver que toda função é uma relação. Agora, nem toda relação é uma função, tá? Então aqui nós definimos a relação R1, vou representar isso aqui no diagrama de flechas, que nem está aqui, né? Então, 1 vai no 2, o 2 vai no 4 e o 3 vai no 6. Ou eu posso usar, então, o plano cartesiano para representar minha relação R1. Observe que agora a gente já tem um gráfico aqui, se fosse pensar em função, a gente já tem um gráfico de uma função. Então, minha relação R1, eu marquei lá, o 1 vai no 2, o 2 vai no 4 e o 3 vai no 6. Marquei os pontinhos vermelhos ali. Então, eu defini um produto cartesiano do conjunto A com o B, determinei uma relação, coloquei uma regra lá, onde que o segundo elemento para ordenar tem que ser o dobro do primeiro, e aí determinei esse conjunto que forma a relação R1 e determinei e marquei, ou esbocei essa relação R1 no plano cartesiano que a gente está vendo aqui com os 3 pontinhos de vermelho ali. Tá? Então eu posso representar a minha relação R1 usando a ideia do diagrama de flechas ou utilizando a ideia do plano cartesiano. Aí então, se eu estou utilizando, então, representando a relação R1 utilizando o plano cartesiano, então a representação de R1 no plano cartesiano é chamado de gráfico da relação, que a gente está vendo aqui no primeiro pontinho ali. Depois, o conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares ordenados da relação R1 é chamado de domínio da relação R1 e é indicado por D de R1. Então, quem que é o domínio da minha relação R1? É o 1, o 2 e o 3, ou seja, é os valores que estão no eixo do X, seria o domínio. Depois a imagem é o 2, 4 e 6. Observe que se eu for analisar, se eu fosse analisar que nem a gente está analisando aqui, né? O conjunto B é maior do que a imagem de R1, porque no conjunto B tem o quê? Tem o 1, o 2, o 4, o 6 e o 10. Mas a minha imagem da relação R1 é só composta pelo o 2, 4 e 6. E a imagem pertence ao eixo do Y. Os conjuntos A e B são chamados respectivamente de conjunto de partida e conjunto de chegada, ou contradomínio. Então, o conjunto B, ele inteiro, seria o contradomínio. E o conjunto A seria o conjunto de partida. Agora, aqui vale uma observação. A imagem da relação R1 é diferente do seu contradomínio, porque o contradomínio da relação é o contradomínio. O contradomínio seria o conjunto B inteiro, tá? E a imagem, então, é um subconjunto a imagem é o subconjunto do contradomínio. Pensando nesse produto cartesiano, aqui que a gente está vendo, eu vou determinar minha relação R2. A relação R2, o segundo elemento, o Y, tem que ser menor do que o X. Então, por exemplo, 2, 1, o 2 é maior do que o X, que é o 2, é maior do que o Y. O 3, que é o valor do X, é maior do que o Y. Então, quem que faz parte da minha relação R2? Já que o X tem que ser maior do que o Y. 2, 1, porque o 2 é maior do que o 2 é maior do que 1, ou seja, o X valendo 2 é maior do que o 1, que é o valor de Y. 3, 1 e 3, 2. Então está aqui a minha relação R2. Determinei um subconjunto do produto cartesiano. Novamente, estou pensando aqui nesse produto cartesiano de A com B. E a minha relação R2 são subconjuntos desse produto cartesiano daqui. Só que eu estou pegando esse subconjunto de tal forma que o segundo elemento, o y, tem que ser menor do que o x. Então, por isso que a relação R1 é composta por 2, 1, 3, 1 e 3, 2. Aí a gente pode representar usando a ideia, então, do diagrama de flechas, né? Se eu for analisar aqui no conjunto A, está sobrando um elemento, o 1. Eu relacionei o 1 com alguém? Não. Então, observe que o domínio de R2 é quem? É o 2 e o 3. Então, o domínio da relação R2 é o 2 e o 3. O 1 não faz parte do domínio da relação R2. E a imagem é composta por quem?
por 1 e o 2, que nem a gente pode estar vendo ali na bolinha verde aqui no conjunto B. Então, eu tenho duas bolinhas aqui. No conjunto A eu tenho o domínio da relação R2. O domínio é composto pelo 2 e o 3. E a imagem é composta pelo 1 e 2. Então, observe que o domínio não é igual ao conjunto de partida, que é o conjunto A inteiro, e a imagem também não é igual ao conjunto de... não é igual ao contradomínio. A imagem é composta só pelo 1 e o 2. Isso vai ser importante na hora que a gente for definir a função. Então, a relação R2 vai ser um exemplo do que não é função. Aí fica a pergunta, por que a relação R2 não é uma função? Aí, representando então a relação R2 no plano cartesiano, novamente só marquei as bolinhas ali, né? O 2 vai no 1, o 3 vai no 1 e o 3 vai no 2. Observação importante agora. Estudaremos agora um tipo particular de relação entre conjuntos. Este tipo de relação, por possuir uma propriedade especial, será chamada de função. Consideraremos a relação f de A em B descrita pelo diagrama abaixo. Então, eu tenho aqui uma relação f de A em B. Aí, ó, note que todo elemento de A está associado através de f, que seria a relação, a um único elemento de B. Essa propriedade caracteriza uma função e, por isso, dizemos que f é uma função de A em B. Então, está aqui a definição de função. Ó, sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Uma relação f de A em B é função se e somente se todo elemento de A estiver associado através de f a um único elemento de B. Então, se a gente for analisar o que eu tinha falado anteriormente aqui, por que a relação R2 não é uma função? Porque todo elemento de A tem que estar associado através da relação a um elemento de B. E o 1 aqui do conjunto A não está associado a ninguém de B. Então, por isso que a relação R2 não é. Se a gente for voltar aqui na relação R1, a relação R1 é função, porque todo elemento de A está associado através da relação R1 a um único elemento de B. E outra coisa, né? Ó, todo elemento de A tem que estar associado através de F a um único elemento de B. Então a notação vai ser F de A em B, com essa setinha indicando aqui, tá? É a notação de função. Então vamos a alguns exemplos de funções, usando essa ideia aqui do diagrama de Fresnel para ficar mais fácil para entender quando que uma relação é função. Então aqui, ó, se a gente for observar a letra A, é função. Por quê? Porque todo elemento de A está associado através da F a um único elemento de B. Observe que a imagem da relação F, que é uma função, a imagem é composta por quem? 1, 2, 3 e 4. O domínio seria quem? O domínio da relação f, ou seja, o domínio da função f. O domínio é composto por 5, 8, 7, 6. Né? E o contradomínio, que é o B inteiro, então é maior do que a imagem. A gente pode ver aqui, ó, a figura f é uma função de A em B, pois todo elemento de A está associado através da f a um único elemento de B. Agora aqui o exemplo da letra... Um exemplo da letra B também é uma função, aqui seria a função constante, porque todo elemento de M está associado através da função H aqui a um único elemento de N. Né? Então o 1 vai no 5, o 2 vai no 5, o 3 vai no 5 e o 4 vai no 5. Então isso é uma função, porque todo elemento de M está associado através da função H a um único elemento de N. Agora aqui, ó, a letra C é um exemplo de quando a função g saindo de C e indo em D não é função. Por quê? Porque o 8 não está associado a ninguém no conjunto D. Então eu não associo o 8 com ninguém do conjunto D. Então por isso que não é uma função. Ó. G não é a função de C em D, pois existe elemento de C, o elemento 8, que não está associado através da G a elemento algum de D. E a letra D é um outro exemplo do que não é função, porque eu associo o 1 com 1 e o 1 com o 6, através da função t. Então, não é função, porque para ser função, todo elemento de G tem que ser associado através de t a um único elemento de P, e não a dois elementos de P. Então, a gente pode estar vendo aqui, ó, que não é função de G em P. A função
A função t não é função de g em p, pois o elemento 4, aqui não seria o elemento 4, seria o elemento 1, né? Pois o elemento 1 está associado através de t a mais de um elemento de p. Uma função f de a em b é uma relação e por isso os conceitos de domínio, contradomínio e conjunto imagem continuam válidos. Nos exemplos anteriores temos então o domínio sendo o a imagem, né, sendo 1, 2, 3 e 4 e o contradomínio, então, no caso aqui o contradomínio é maior do que a imagem de f. Aqui tem uns exercícios que eu vou deixar para vocês estar praticando, quem quiser praticar, depois quiser pode resolver esses exercícios e me mandar por e-mail, que eu respondo. Eu respondo e tiro dúvidas. Se alguém ficar interessado, tiver dúvidas, é só comentar o exercício no vídeo, só lá na parte de comentário e fazer um comentário perguntando se está certo a resolução do exercício, o 1, o 2, o 3 ou o 4, que eu respondo, tá? Então, a bibliografia que eu recomendo aqui, o livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único, primeira edição, coleção base, editora Moderna, São Paulo 2000, ano de 2000. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.